Olá pessoal, estou de novo aqui com vocês. Eu gostaria de assistir com vocês esse vídeo. É um vídeo interessante, eu gosto de estar sempre comentando e eu sei que esse conteúdo aqui vai mexer com o seu psicológico, né? Muito legal. Vamos lá? De noite eu sonhei que eu conheci o céu e o inferno e eu vou contar pra vocês como foi essa experiência. Primeiro eu conheci o inferno. Eu acordei no meio da madrugada e aí... Essa moça está dizendo que sonhou, teve um sonho, né? E lá nesse sonho que ela teve, alguém mostrou para ela, né, o céu e o inferno. Muitas pessoas não acreditam que existe o céu e o inferno, porque parece ser algo assim que não existe. Mas quem conhece as escrituras sabe que existe. E eu quero colocar esse vídeo desde o início para vocês. À noite eu sonhei que eu conheci o céu e o inferno e aí Jesus pegou no meu braço, me levantou e falou que iria me apresentar o inferno. Que eu não me assustasse porque ele estaria ali comigo e que eu precisava ter esse sonho para me salvar vidas, contar isso para outras pessoas. Gente, isso é muito real, eu não tô mentindo, é real de verdade. E aí ele pegou na minha mão e como se fosse assim um buraco, nós fomos descendo nesse buraco. E aí era bem longo, um buraco escuro, sabe? Que assim, parecia bem distante da terra. Eu percebi que quando eu comecei a descer muito, quando nós começamos a descer muito, comecei a escutar gritos muito altos, rangidos de dentes, assim, uma coisa horrível. E foi piorando cada vez mais que a gente descia. Até que a gente chegou na porta do inferno e, tipo, era um lugar bem obscuro, assim. E eu escutava muitos gritos, como eu falei, e um fedor insuportável. Parecia de carne podre, sabe? Rato podre. Vocês já sentiram o fedor de rato podre? Era 30 vezes piores. Gente, eu não sei descrever com palavras a sensação horrível que eu senti, o sentimento horrível que eu acho que eu nunca senti nada nem parecido na minha vida. Eu acho que ninguém nunca sentiu nada parecido na vida. Era um lugar assustador, de dor e sofrimento, pessoas gritando. E aí tinham várias partes, assim, esse lugar era muito gigantesco, parecia que não tinha fim. E Jesus vinha segurando minha mão e ia entrando comigo, sabe, cada vez mais. E aí eu fiquei observando que tinham várias seções, assim, vários lugares, assim, altos e vários lugares, assim, com várias pessoas. Percebi também que era como se fosse, assim, sessões de pessoas que... outras pessoas que cada uma com seus pecados, sabe? Era essa a minha sensação. Não dava pra ver quem eram as pessoas, porque eram como se fosse, elas estavam assim. Na verdade, quando nós vemos alguns testemunhos, né, de pessoas que tiveram uma experiência pós-morte, viram alguma coisa sobre o céu, sobre o inferno, essas pessoas veem coisas materiais. Mas eu gostaria que você entendesse o seguinte: o céu, ele é espiritual. Então, quando nós temos experiências materiais e vemos coisas além, né, no mundo além, que são coisas parecidas com coisas que nós vemos aqui, isso é porque nós temos ciência, né, conhecemos as coisas materiais, e Deus, para te mostrar, para que você possa entender, você precisa ver as coisas materiais que existem aqui, representadas nesse outro lugar espiritual, para que você entenda, para que a mensagem seja transmitida, no caso dessa menina, quando o Senhor quer que ela transmita para outras pessoas, né? Assim também foi ali em Apocalipse, quando João, o evangelista, viu ali na ilha de Patmos algumas coisas lá no céu, e essas coisas que ele viu eram coisas parecidas com as coisas da terra, mas são figurativas, né, para que ele entenda e transmita, né, no caso, transmitisse para tipo ossos e as carnes assim se derretendo, e não parava de subir fogo nelas, assim, tipo um enxofre, um fedor de enxofre, de carne queimando. Não é carne, não, é carne daqui queimando, sabe? Então era um fedor muito insuportável. Eu escutava também muitos gritos de socorro, 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 me tirei daqui, Jesus me perdoe. E isso foi muito assustador, porque a sensação que eu tinha era de, tipo assim, arrancar aquela pessoa dali, mas eu não podia. Não desejaria para a pior pessoa do mundo estar nesse lugar. E aí eu via também muitas almas, monstros, sabe? Monstros, umas coisas muito horríveis. Eu nunca vi nada parecido nem em filme. Eram uns monstros, assim, muito gigantes. Tinha uns menores e uns maiores. Uns com asa, outros com chifre. Nossa, que coisa horrível.
Eu acho que Jesus sentiu que eu tava com medo quando eu vi tudo aquilo e ele falou: filha, não temas, eu estou aqui. Mas mesmo com Jesus eu acho que era impossível não temer vendo tudo aquilo, todo aquele sofrimento. Que sensação horrível, é indescritível. E aí a gente passava meio que assim, voando, eu e Jesus, e ele pegando na minha mão e ele me mostrando todo o lugar, assim, algumas partes dos lugares que eu lembro, né? Outros lugares eu não vou lembrar. Mas aí ele me falou que tinha, tipo, que assim, tinha os lugares que eram os lugares de estupradores, outros lugares que eram do tal pecador, sabe? Tipo assim, parecia que cada pessoa, o grupo de pessoas que pecaram, aquele tipo de pecado ali estava naquele lugar, outros em outro lugar, outros em outro lugar. Parecia que, tipo assim, tinham lugares piores, outros piores ainda, sabe? Quanto pior era seu pecado, pior era seu sofrimento. Pelo menos foi essa sensação que eu tive. E saindo desse lugar, Jesus disse: agora eu vou lhe mostrar o céu. Agora você vai conhecer o céu, filha. E ao sair desse lugar, nós fomos subindo, assim como a gente estava infinitamente descendo, fomos subindo infinitamente. Ao subir, eu percebi que tinha um lugar assim que parecia um ponto brilhosinho, e aí a gente ia indo, parecia que estava chegando nesse lugar que era bem um brilho, assim, mas era um brilho no lugar, porque era um pontinho brilhoso e ia, sabe, como se fosse entrando naquele pontinho brilhoso. Aí chegamos logo, parecia que uma sensação de paz tomou conta de mim, parecia que, tipo assim, meu, que coisa maravilhosa. E aí eu via anjos, assim, sabe? Anjos com uma sensação de paz, tudo tão branco, tão claro. Diferente totalmente do inferno, que era tudo escuro, que eu não conseguia ver muita coisa, lá era tudo claro. E aí eu via pessoas, tipo, crianças, as crianças eu conseguia ver, animais. Era um lugar de tanta paz. Eu via também um grupo de pessoas, como se fosse várias pessoas assim, orando, pregando a palavra, falando de Deus, e isso eu consegui escutar. Foi realmente assim, uma coisa muito linda, uma sensação de paz, de tranquilidade, de que, tipo assim, não tem fim, sabe? Eu não senti a sensação de pecado, de coisa ruim, de negatividade, nada ruim. Parecia realmente assim um lugar dos sonhos de qualquer pessoa. Não tinha problema, não tinha, sabe? Parecia não ter nada. Era só um lugar assim pra adorar a Deus e ficar lá com Ele e pronto. E eu senti a sensação de muito amor, sabe? Assim, eu realmente não sei como descrever exatamente tudo que eu senti, mas eu tive esse sonho e eu queria muito compartilhar isso com vocês. E eu espero que através desses sonhos você sinta o que eu senti, pro lado bom e pro lado ruim. E que Deus, assim como Ele me mostrou que Ele é Deus, Ele também possa mostrar que Ele é Deus na sua vida. E foi isso. À noite eu sonhei que eu conheci o céu e o inferno, e eu vou contar pra vocês como foi essa experiência. Primeiro eu conheci o inferno. Eu acordei no meio da madrugada, e aí Jesus pegou no meu braço, me levantou e falou que iria me apresentar o inferno. Que eu não me assustasse, porque ele estaria ali comigo. Observe que uma coisa aqui, nesse ponto desse testemunho dela, dessa visão, desse sonho que ela teve, que no céu havia crianças, e ela não disse que lá no inferno havia crianças, até porque, segundo as escrituras, as crianças, elas herdarão o reino do céu, e as crianças não irão para o inferno, porque as crianças, elas não têm aquela maldade, né? A Bíblia fala que as crianças e os loucos não errarão a porta do céu. Então, quando ela fala que no céu havia crianças, e ela não mencionou que havia crianças no inferno, eu entendo que possa ser isso, né? Preste atenção aí nesse testemunho. Eu via também um grupo de pessoas, como se fosse várias pessoas assim, orando, pregando a palavra, falando de Deus, e isso eu consegui escutar. Foi realmente assim uma coisa muito linda, uma sensação de paz, de tranquilidade. No céu não tem pregação, não tem oração, mas certamente Deus queria mostrar para ela, através desse sonho, que o caminho é esse, né? Que é uma mistura do que ela necessita com o que Deus quer para ela, entende?